Em meio à polêmica dos 6 por 1 aí, vamos conversar hoje, mas o papo é um pouquinho mais sobre ambiente de trabalho e como você pode contribuir para que ele seja mais saudável, para que não pese tanto, ou um pouquinho menos do que já é, porque afinal de contas, trabalhar muitas horas não é fácil mesmo. Vem comigo que hoje a conversa é essa. Oi, 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 eu sou a Gibetim, comunicóloga jornalista, apaixonada por pessoas, histórias na minha jornada aqui de autodesenvolvimento e autoliderança. E uma pensadora, né? Estou bem comprometida aqui com a minha busca por me tornar uma pessoa melhor. E isso é feito diariamente, nem sempre com sucesso, mas diariamente exercitado. E aí, essa semana, obviamente, a gente tem aí uma enxurrada de conteúdo falando sobre as questões de carga horária, dessa jornada de trabalho, de 6 dias de trabalho por um dia de descanso. E aí a gente ouve muita coisa para falar sobre o quanto isso é desgastante, o quanto isso é cansativo e quanto isso pode impactar se a gente fizer uma mudança sem pensar no pequeno, no médio, no empresário. Enfim, tem muita coisa para discutir sobre isso. Eu acredito muito que é importante que a gente entenda, acompanhe o que está acontecendo na política, os movimentos, para que a gente tenha uma visão além do nosso próprio umbigo, né? Além do nosso próprio negócio, porque às vezes a gente vai ser impactado de uma forma não tão positiva, mas a gente também tem que pensar em como isso vai reverberar na sociedade toda. E é óbvio que nós aqui, sociedade civil, a gente não tem poder de voto lá no parlamento, mas a gente pode auxiliar de alguma forma, fazendo pressão, conversando com os líderes que nós elegemos, né? Isso tudo tem sim, se a gente se unir, tem sim poder de mudança. Mas o que eu queria propor para essa conversa é algo que está mais fácil da gente mudar, que é dentro da nossa rotina, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso dia a dia. Por quê? Porque independente da decisão que for tomada lá em cima, se vai ter a proibição dessa jornada ou se não vai ter, independente do que acontecer lá, a gente tem condição, sim, agora, hoje, imediata, de começar dentro do nosso local de trabalho uma melhoria constante. E isso independente da sua jornada de trabalho. Eu até brinquei aqui com a minha equipe que eu sou a defensora do trabalho 4x3. Por que eu sou defensora do trabalho 4x3? Gente, e antes de vocês me cancelarem, porque hoje eu acredito que a gente está tomando um rumo, socialmente falando, assim, toda a sociedade, né? Não só a brasileira, mas mundial, caminhando muito para grandes problemas mentais, de cansaço extremo, de exaustão física, inclusive. E isso não sei se está nos conduzindo para um lugar muito salutar, para um lugar muito saudável, sabe? E aí eu vejo cada vez mais pessoas exaustas, cada vez mais pessoas sem disposição, nem mesmo para olhar para a própria rotina, porque não tem tempo, sabe? Muita gente me fala assim, e esses dias até fui impactada por isso, de que esse trabalho de estudar filosofia e tal é um grande privilégio. E sim, é verdade, é um grande privilégio. A maioria das pessoas não tem, chega em casa tão exausto e com uma agenda de coisas a cumprir, de tarefas a cumprir ainda, antes do seu dia acabar, extensa, a ponto de não sobrar energia mental nenhuma para estudar nada, para pensar sobre a vida, né, para pensar em filosofia. Muitas vezes o que ela quer é justamente uma injeção de dopamina vendo vídeos aleatórios, onde ela não precisa pensar em mais nada. Porque ela está tão cansada e a energia mental dela está tão baixa que ela não quer mais olhar para os problemas que ela tem na vida. E a gente tem que compreender isso. Porém, contudo, entretanto, se você está aqui nesse canal, se você chegou até aqui, é porque de alguma forma o que eu estou falando faz sentido para você e que de alguma forma a nossa jornada, a minha e a sua, encontrou eco, sabe?
você deve estar passando por algum tipo de problema parecido com os meus, né? Ou de desafios parecidos com os meus, ou de momento parecido com os meus. Talvez pela idade, pela transição de carreira, pela necessidade de aprender algo novo diariamente, porque tem uma equipe para liderar, porque tem que lidar com pessoas de gerações muito diferentes que as suas e você chegou aqui por conta disso. Enfim, você está de alguma forma conectado comigo porque tem algo aí que se parece com tudo aquilo que a gente está trabalhando aqui, falando aqui. E aí, se é esse, sim, a gente então tem que conversar sobre como que a gente vai fazer o nosso ambiente melhorar. Eu sou líder de equipes, né, a minha, né, e de outros clientes, inclusive, já há muito tempo. Eu vou falar para você que no começo eu era uma péssima líder, fui uma péssima gestora. Eu sei, e desculpe, inclusive, né, aos funcionários, aos colaboradores que saíram da agência, da antiga agência, com uma ideia terrível a meu respeito, porque eu não sabia muito bem me comunicar com a minha equipe, dizer aquilo que eu pensava, conseguir que eles trabalhassem de uma forma saudável. Eu tive que ir aprendendo isso com o tempo, inclusive tomando porrada mesmo, né? E estou aprendendo diariamente, ainda aprendo muito. E óbvio que com a chegada das novas gerações, a gente vai ter que aprender muito mais coisa todos os dias. Mas tem algumas coisinhas aqui que acho que vale a gente olhar, independente de com que geração que a gente está falando, tá? Faz sentido a gente, claro, pensar no óbvio, que é carga horária versus remuneração, né? Será que você, dentro do seu negócio, dentro da sua equipe, não está exigindo demais, uma carga horária muito alta, ou está remunerando muito pouco diante da carga horária que você impôs, né? Ou às vezes, como eu já vi, já tive, inclusive, aqui no canal, conversando com CEOs, com outras pessoas de outros grandes cargos, que tinham também altíssima remuneração, mas acabaram esgotadíssimos diante da pressão e da carga horária. Então, vale a gente analisar se está fazendo sentido, sabe? Se a sua proposta para a sua equipe faz sentido. De carga horária, remuneração, é o básico, gente. É a conversa básica, mas que a gente precisa ter. Você sabe quanto seu funcionário precisa para existir, para comer razoavelmente bem, para se vestir do jeito que você gostaria que ele chegasse vestido no seu escritório, para chegar no seu escritório, quanto ele gasta? Você teve essa conversa? Você já pensou um pouquinho nisso? Você sabe mais ou menos quanto a sua equipe está pagando de aluguel, quanto Uber que tem que pegar no dia de chuva, se vem de ônibus, está pagando combustível? Você já fez essa reflexão um pouquinho? Se o que você está pagando está ajustado com o mercado, que o mercado está pagando, né? Se o que você está oferecendo para ele de carga horária está ajustado com o mercado, será que está fazendo sentido o que você está pedindo para ele, sabe? Vender a hora de trabalho dele por esse preço, está fazendo sentido? Essa é uma pergunta que parece boba, mas não é. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe muito, sabe? Que está com um salário defasado diante do mercado, que está pedindo muita hora extra. Ainda que aqui em Goiás a gente tem uma política um pouco diferente de hora extra, mas São Paulo, grandes, né, assim, os grandes centros costumam exigir muito da equipe, né? Costumam exigir muitas horas. E com home office também isso não melhorou muito, não, porque muitas empresas têm a impressão de que o funcionário está à disposição 24 horas por dia, porque ele está em casa, né? Então, cuidado com isso. Cuidado para não extrapolar, para não ficar mandando mensagem fora do horário de trabalho da equipe, né? Porque uma notificação que chega já transporta ele de novo para o trabalho, independente se ele vai ter que te responder agora ou não. Então, evita. Eu sei que de vez em quando vai acontecer, mas evite, sempre que possível, evite. Esse tipo de cuidado, que é o básico, que é o que pode ser óbvio para muita gente, não é tão óbvio assim para muitos negócios e pessoas e empresas. E aí eu quero voltar então a te trazer, te transportar para
para os anos 2000, início dos anos 2000, 25 anos atrás, e lembrar para você como era a rotina que você trabalhava, como que era seu patrão na época, se você tinha um patrão, ou se você já era gestor, como que você geria a sua equipe, quais eram os feedbacks, como era a forma disso, de se comportar, e te trazer rapidamente de novo para 2024/2025, que a gente já está entrando em 2025 ali, logo ali, né? Daqui a 3 respiros, a gente chega em 2025, e para que você analise se algo mudou. E eu espero que tenha mudado, porque se você está vivendo a mesma condição que você vivia nos anos 2000, 25 anos depois, um quarto de século depois, talvez a sua forma de gestão, a sua empresa, o seu negócio precise repensar muito, porque tudo mudou. Tudo mudou e, inclusive, a quantidade de informação que a gente recebe mudou. A gente está falando tanto em saúde mental hoje, porque há 30, 40 anos atrás a gente não tinha tantos problemas de saúde mental. Existiam, sim, óbvio, ansiedade, depressão, claro que existia, mas não na proporção que a gente tem hoje, porque muita coisa mudou na sociedade, muita coisa mudou na nossa forma de consumir informação, na nossa forma de consumir conteúdo, na nossa forma de trabalhar, de comprar, de viver. E tudo isso tem acarretado em grandes problemas mentais, em grandes transtornos, em problemas de saúde, tá? Só para você ter ideia, eu fiz uma pesquisa rápida antes de ligar a câmera aqui, e os problemas relacionados à saúde mental já estão aí no top 3. Né? Já, se a gente juntá-los aí, eles já chegam no top 3 motivos por afastamento de trabalho no ano de 2023 e crescendo. Então, assim, é absurdo quanto cresce e não dá para a gente fingir que nada disso está acontecendo. E você, como líder, como gestor, como parte de uma equipe eficiente, precisa, então, minimizar os problemas que o trabalho pode acarretar na vida das pessoas. Elas já estão tendo muita coisa para se preocupar, elas já estão tendo muita ansiedade por conta de celular, de consumo de conteúdo, por conta do estilo de vida que a gente está adotando como sociedade. O trabalho tem que ser um ambiente seguro. Não dá para ser mais um fator de risco para a saúde das pessoas. Tá? Você consegue me acompanhar nesse sentido? Não dá. A gente tem sim uma responsabilidade como gestores em cuidar da nossa equipe e cuidar da saúde da nossa equipe. Problemas, inclusive, como hipertensão, pressão alta, cardiovasculares, também podem ter sido causados por conta de um trabalho sobre tensão, pressão, sobre assédio. Tem muita coisa que a gente tem problemas que são originados por conta de ambientes de trabalho hostil. Né? Então, cuidado com isso. E aí a gente tem que repensar, então, a forma como a gente está falando com as pessoas. Será que você está adotando a melhor forma de tratar com as pessoas? Ou será que se a gente parar para avaliar o jeito como você lida com essa equipe, será que pode ser melhorado? Tem base ali de alguma forma que pode te levar para uma ação de assédio? Se de alguma forma puder te levar para uma ação de assédio, repense. Mesmo que você ache que é mimimi, eu sei, acabei de ouvir de alguém aqui que, mas é muito mimimi. Se a gente está de alguma forma causando mal-estar na outra pessoa, o que custa a gente repensar a forma como a gente vai falar, como a gente vai se relacionar com essa pessoa? Será que não é possível encontrar uma fala mais amigável, mais gentil, né? Ou mesmo sendo incisivo, a gente pode ser incisivo, mas de forma a conter menos problemas na fala, sabe? Se a gente traz falas muito problemáticas ainda na nossa fala aqui, porque a gente foi acostumado assim, cresceu assim, a gente não tinha ideia sobre misoginia, homofobia, preconceito de raça, às vezes até tinha, mas a gente tem que aprender ainda muito sobre isso. A gente tem que assumir que nós vivemos numa sociedade cheia de desafios nesse sentido.
Então, nós temos uma cultura que é homofóbica, machista, misógina, que tem sim preconceito de cor, de raça. Assumimos isso, pronto. Então a gente se assume e entende que preciso melhorar. Tá fácil, é bem fácil, gente. Preciso melhorar. Não sei tudo e vou melhorar a cada dia. Deixa eu olhar aqui, recebi uma devolutiva de que essa fala foi ruim. Em vez de se armar, pense deixa eu estudar como eu posso melhorar esse tipo de fala. Que tipo de termos que eu preciso retirar do meu vocabulário, né? Então, cuidado com assédio. Isso é importante e faz muita diferença, porque a equipe tem uma série de implicações, sabe? Se sentir inseguro, criar um distanciamento, se sentir humilhado, atingido, enfim. Dá para melhorar. Como gestores, a gente tem a obrigação de aprender constantemente e tentar se melhorar. Não acho que a gente vai acertar todas as vezes, não, mas diminuir a quantidade de erros já é bem importante. Outra questão que eu separei aqui, que eu acho que é um dos problemas quando a gente trabalha em equipe, principalmente no campo criativo ou de produção intelectual, né? Então, mesmo assim, quem trabalha com projetos, com venda, com programação, um advogado, tem muitas áreas onde o nosso trabalho é muito intelectual, né? Ou precisa de foco, precisa de atenção. E uma das causas que causa um transtorno tremendo, perda de produtividade, cansaço mental, exaustão, são as interrupções. Quantas vezes você interrompe sua equipe? Ou será que o sistema que você implementou no seu negócio não está interrompendo sua equipe o tempo todo? Exigindo que responda um e-mail muito rapidamente, que fique atento ao WhatsApp o tempo todo, sabe? Esse tipo de coisas, esses processos que a gente foi trazendo para o nosso dia a dia, podem estar sendo mais um problema de exaustão mental e cansaço físico, inclusive, para a sua equipe. Além da perda de produtividade, né? Enfim, tudo que a gente já está falando aqui. Então, prestar atenção nos processos e na forma como você lida com a sua equipe para diminuir processos de interrupção pode ser interessante, tá? Pode ajudar bastante. Não acho que a gente vai conseguir zerar, claro que não, porque os imprevistos acontecem, as urgências, as emergências, cliente que pede coisas, você precisa resolver. Mas melhorar pode ajudar bastante, tá? Na qualidade da sua equipe. Uma outra coisa que a gente estava discutindo aqui, fatores que podem complicar, né, nessa questão de saúde mental e melhorar, se você tomar cuidado, pode melhorar muito o seu ambiente de trabalho, é sobre segurança. Segurança para a sua equipe saber do que você está fazendo, segurança para a sua equipe saber para onde a empresa está indo, segurança da equipe saber que pode falar com você sempre que precisar, que tem acesso, que você vai ouvi-los, que você vai conseguir prestar atenção neles quando eles estão falando. Né? Se sentir seguro no seu ambiente é imprescindível. Tá? Tem muitos estudos que mostram, por exemplo, que crianças que são amadas se sentem muito mais seguras e com isso elas desbravam o mundo, elas são muito mais curiosas, elas são mais corajosas. E aí, se a gente trouxer para a nossa realidade, se sua equipe se sentir seguro, eles vão estar mais aptos a desbravarem, a descobrirem, a buscar outras soluções. Pense nisso. Pode ser uma coisa interessante para trazer para as dinâmicas de grupo, para você pensar em estratégias para manter sua equipe mais segura. Isso pode ser muito bom. E aí, uma das outras coisas que eu entendi, principalmente lidando com as gerações mais novas, é a necessidade de construir um plano de carreiras ou de apoiá-los no plano de carreira deles. Às vezes o seu negócio não tem muito como ofertar um plano de carreira. Acontece, tem lugares que realmente você precisa daquela demanda e a pessoa não vai ver como crescer nisso. Mas aí pode fazer sentido você entender qual é o sonho daquela pessoa e como você pode apoiar no plano de carreira dela. Eu vou te dar um exemplo, tá? A gente trabalha aqui com comunicação voltada para agronegócio e para outros negócios também, não só agro, mas o agro é, acho que 85% da nossa agenda aqui do estúdio. E aí,
Eu tinha um estagiário maravilhoso aqui, Pedrinho, vou citá-lo aqui. Pedrinho fazendo relações internacionais, mas um menino muito proativo, desenrolado, e que ele entrou na faculdade errada, ele devia ter ido para jornalismo, que era a área dele, porque ele gosta disso, principalmente de jornalismo esportivo. Pedrinho foi, tanto é que ele se meteu no meio da turma de jornalismo e passou a fazer coberturas de eventos de esporte e de futebol. E o Pedro ama futebol. E aí eu sempre soube que ele ia passar pouco tempo aqui, porque logo ele ia encontrar uma vaga de emprego, um local onde ele pudesse se desenvolver na comunicação esportiva. Porque era isso que ele queria fazer, era isso que fazia os olhos dele brilhar. Então eu sabia disso. E eu não tenho como preparar um plano de carreira para o Pedro para trabalhar com futebol ou com esporte num negócio onde a gente faz comunicação empresarial e para agro. Não faz sentido. Mas eu sabia disso. Então, eu dei todo apoio para que ele pudesse construir a sua carreira, para que ele se preparasse a ponto dele pleitear uma vaga, buscar algo nesse sentido. Então, dessa forma, Pedro passou, acho que 1 ano e meio aqui com a gente. Nesse 1 ano e meio, ele se desenvolveu muito, aprendeu muita coisa, produziu muita coisa aqui com a gente. E aí chegou o momento dele seguir adiante. Tá tudo certo. Olha que maravilha. Ele encontrou segurança aqui para ele se desenvolver. Ele encontrou segurança para ele buscar o sonho dele. E na hora que ele encontrou uma oportunidade, ele foi, com tranquilidade, né? E saiu bem daqui. E a gente ficou muito feliz por ele. Eu estou dando o exemplo do Pedro porque às vezes a gente precisa entender que o funcionário não vai passar a vida toda com a gente. O colaborador tem seus próprios sonhos, tem seus desejos, anseios, e está tudo bem. Agora, se você tem condições de conseguir ajudar a construir um plano de carreira dentro do seu negócio, por que não fazê-lo? Por que não realmente deixar as claras? Olha, se você está aqui e para chegar aqui você vai ter que desenvolver essa habilidade. Deixar isso, deixar muito transparente para que ele possa dar os passos no seu próprio desenvolvimento e você o apoiando para que ele chegue no próximo patamar onde ele gostaria de chegar. Faça isso principalmente com essa garotada, porque eles estão chegando no mercado de trabalho com um senso de urgência muito crítico. Tudo tem que ser para ontem. Então, se você não der o caminho das pedras e não mostrar quantos passos ele tem que dar até ele chegar aqui, ele vai se irritar, né? E não vai ficar. Não vai conseguir concluir nem metade da sua jornada de desenvolvimento e vai procurar um outro negócio. Então, tem que estar com a regra do jogo bem posta, bem colocada, bem transparente. Tudo isso vai resolver o problema da carga horária? Não vai resolver. Mas vai melhorar muito seu ambiente. Vai melhorar, inclusive, facilitar a sua gestão. Então, esse tudo, você implementa tudo aí. No que eu ainda não consegui colocar 100%, eu estou trabalhando nisso. Mas eu vou te dizer que a minha maior dificuldade é comigo mesma. É como eu me torno uma gestora melhor para eles, para que eles possam ter um ambiente mais seguro, mais divertido, assim, mais criativo. Porque não é diversão de, ai, nossa, a gente morre de rir aqui o dia inteiro. Não é sobre isso. Mas é sobre ser trabalho, ainda ser trabalho, mas ser um trabalho que não cause mais danos do que a vida já está causando em todos nós. Quem sabe esse papo trouxe para você algumas ideias, alguns insights. Eu vou ficar muito feliz se isso já aconteceu. E sim, quero te pedir, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com alguém que pode também ter bons insights ou te ajudar de repente na construção de uma gestão melhor, mais humanizada, mais personalizada para a sua equipe. Pode ser bom. Vamos elevar nossas ideias, melhorar cada dia mais a nossa jornada por esse planetinha?